Está no ar Gestão Pública em Debate, um programa que discute a administração pública nos âmbitos municipal, federal e estadual. Hoje nós vamos debater um tema que são os clubes de serviço. E para isso nós convidamos a professora Sônia Loyola, ela que é governadora soroptimista do Brasil, ou seja, de todos os clubes soroptimistas do nosso país. E eu quero agradecer muito, professora Sônia, a sua presença nesse programa, porque esse é um movimento já de muitas décadas e que ainda é um pouco desconhecido no nosso país. Eu gostaria que a senhora começasse nos explicando como surgiu os clubes soroptimistas e qual é a finalidade desses clubes. Enfim, que a senhora nos apresentasse esse movimento de mulheres que está no mundo todo e que a senhora preside, podemos assim dizer, como governadora no nosso país. Inicialmente, meu bom dia e o agradecimento por poder falar do sorotimista e divulgar o sorotimista. Porque é claro que a divulgação hoje, marketing, custa muito caro e com certeza nós usamos esse dinheiro para os nossos programas para auxiliar mulheres e meninas. Então, mais uma vez, o meu muito obrigado. Agora, o Clube Soroptimista, ele surgiu aonde? Bom, o Clube Soroptimista, o primeiro, ele surgiu em 1921, na Califórnia, em Oakland. É bem interessante. Naquela época, vocês imaginem que mulheres avançadas, em 1921, na verdade, ela queria participar do Rotary e não era permitido. Não deixaram. Então, ela e mais algumas mulheres abriram o Clube Soroptimista, que soro é uma palavra latina, que significa irmã, ótima, melhor. Então, seria o melhor para mulheres. E, desde aquela época, o foco seria melhorar a qualidade de vida de mulheres e meninas. Claro que mulheres e meninas em vulnerabilidade socioeconômica. Então, surgiu, nós vamos fazer 100 anos agora em 2021. E a senhora preside, como governadora aqui do Brasil, são clubes espalhados por todo o nosso país? Sim, nós temos 27 clubes, mas o foco maior está na região sudeste. Infelizmente, norte e nordeste, nós não temos nenhum. Estamos trabalhando até, vamos ver se a gente consegue, para abrir um em Belém do Pará. Mas nós somos... no Paraná é o estado mais forte. Nós temos aqui 7 clubes. Temos em Santa Catarina, temos no Rio Grande do Sul, São Paulo e Minas Gerais, Brasília e também em Goiás, na cidade de Goiânia. A senhora falou que os clubes soroptimistas, eles buscam o melhor para as mulheres e para as meninas. Que tipo de trabalho as mulheres que participam dos clubes, elas realizam? Qual é a atividade fundamental que vocês fazem? Certo. Então, veja bem, as mulheres, nós somos constituídas, como é uma organização internacional, nós somos hoje cerca de 70 mil mulheres no mundo todo. E qual é a missão do sorotimista? É trabalhar para melhorar a qualidade de vida de mulheres e meninas através de projetos de educação, que possam levar a uma autonomia financeira dessas mulheres, para melhor inseri-las no mercado de trabalho. E nós, mulheres, vamos trabalhar através desses programas e projetos educacionais, para inserir, para melhor qualificar essa mulher. A senhora falou que também se trata de mulheres e principalmente meninas em situação de risco. Essa situação de risco que a senhora coloca por exemplo, gravidez de adolescentes, problemas que as mulheres acabam enfrentando, violência doméstica. A drogas. Então, vejam bem, nessas situações de vulnerabilidade, geralmente mais na periferia da cidade, e são essas mulheres e meninas o nosso foco. Nós temos 2 grandes programas. O Viva o Seu Sonho, projeto educacional que vai
favorecer, possibilitar a mulher que ela ou termine seu curso técnico, seu curso superior, e o Sonho Realize, que é voltado para as meninas de 14 a 18 anos. Esse Sonho Realize, nós desenvolvemos nas escolas, geralmente escolas da periferia da cidade, ou então em grupos onde existe aquelas meninas em situação de risco, que faz com que a gente vai transformar a visão daquelas meninas, né? Ajudá-las a pensar no futuro, fugir daquela rotina, quebrar o ciclo da pobreza. Normalmente, quando você entra, essas meninas elas nem conseguem olhar vocês, elas são muito acanhadas. Você pergunta qual é o sonho delas, o que elas gostariam de fazer, nenhuma tem nada. Né? A não ser aquela continuidade, ou é diarista, sabe? Aquele dia a dia que ela convive. Então, na hora que você entra com aquele programa, elas, no final do programa, elas passam a sonhar e ter perspectivas de um futuro e saber que não é impossível. Elas ter persistência que elas vão conseguir. É claro que também há uma mentoria do clube em relação a essas meninas e toda uma assistência psicológica também. A senhora falou que o movimento soropitimista ele surgiu na Califórnia, isso lá no início do século XX. E se posicionou até porque as mulheres não poderiam participar de clubes de Rotary. Uhum. O homem, como é que ele pode contribuir, participar desse clube? Ele não pode ser membro, mas pode... Na verdade, quando é o casal, né, geralmente, então, como todo clube de serviço, o sorotimismo tem, a cada ano, um congresso, né, numa dessas cidades, onde nesse congresso vão demonstrar os prêmios, né, vão premiar os clubes que apresentaram os melhores programas e as premiações das mulheres do Viva o Seu Sonho. E os maridos, geralmente, eles colaboram e participam, então a gente chama de Mr. Sorotimista. Mas, na verdade, a associada mesmo é a mulher. A direção do clube sempre dirigido pelas mulheres. Pelas mulheres. Todos os clubes são dirigidos pelas mulheres. A senhora falou do Rotary, também o Lions, são clubes de serviço que têm as suas fundações e eles participam, as fundações contribuem com programas no mundo todo, em várias áreas. Por exemplo, o Rotary tem um movimento grande na área de combate a vários tipos de doença, da mesma forma o Lions. O Soropitimista tem também uma fundação que desenvolve os programas ou são os clubes por conta própria que fazem esses projetos? Tá, então deixa eu deixar bem claro. Então, como nós somos 70 mil mulheres no mundo, como é que ele está estruturado? A gente tem o Head Office, o Sorotimista Internacional, só que nós vamos ter 4 federações. A Federação das Américas, a qual o Brasil pertence, a Federação da Europa, a Federação da Grã-Bretanha e Irlanda e das Ilhas do Sudeste do Pacífico, né, que vai abranger, então, os países e os clubes de cada região. O Brasil pertence à Federação das Américas. Bom, e aí o foco é capacitar mulheres e meninas. Bom, cada federação vai trabalhar voltada para certos programas. Claro que o ESI, a cada 2 anos, muda a presidência, que há um rodízio entre essas federações. Né? E, quando ela entra, ela tem os programas internacionais que todos os clubes sorotimistas ajudam também. E no das Américas, o foco são esses programas sonhos, né? Que envolve a nossa missão, a nossa visão, que é que mulheres e meninas devem ter recursos e oportunidades para atingir seu pleno potencial e vivenciar seus sonhos. E a região, ela vai ter o foco, vai ter que desenvolver os programas da federação, e dentre eles continuam mesmo, que é o Viva o Seu Sonho, o Sonho Realize, e os programas típicos da região Brasil, e os clubes, além desses, cada clube desenvolve os seus programas bem de acordo com as necessidades das suas comunidades, mas sempre focando em educação
e focando a mulheres e meninas. Então, na verdade, o grande foco é mulheres, meninas e capacitação. Nós não temos uma fundação, quer dizer que todos acabam colaborando, desde a base do clube, da região e da federação. Certo. Não temos essa fundação, que eu sei que a de vocês é bem forte e rica, nós não temos isso. Não, mas estou achando muito importante esse nosso diálogo aqui, essa nossa entrevista, uma vez que há um envolvimento, digamos, das mulheres em contribuir para a própria emancipação da mulher, porque quando, a senhora bem lembrou, quando esse movimento começou na década de 20, havia uma dificuldade, poucas mulheres estavam no mercado de trabalho. No Brasil mesmo, as mulheres só vieram ter direito ao voto em 1932 com o Getúlio Vargas. É verdade. Na Inglaterra, teve mulheres que inclusive morreram lutando pelo direito do voto. E então, mas quem pode participar? Que tipo de mulher pode participar? Mulher solteira, mulher casada, qualquer tipo de mulher? Claro, qualquer mulher, porque veja bem, quem são as sorotimistas? São mulheres profissionais e de negócios que de diferentes raças, etnias, que se você pensar temos no mundo inteiro, nós temos na África, na Ásia, a Ásia é muito forte o movimento, e que doam o seu melhor. O que é o seu melhor? Suas habilidades, sua técnica, conhecimento, para que outras mulheres possam vir a vivenciar também o seu melhor. Então, não importa. O que importa é que, veja bem, também é importante destacar, nós não temos vínculos nenhum com o governo, nenhuma ajuda de governo nenhum. Ela é autofinanciada pelas suas próprias associadas. Então, na verdade, quando ela entra no clube sorotimista, ela vai pagar uma taxinha que essa taxa vai acabar financiando e pagando com a per capita que você passa para a Federação das Américas, a da região Brasil, que é bem pequena, e depois o próprio clube, porque ele vai ter certos pilares de programas, de associadas, de arrecadação, né, e divulgação. A arrecadação, então, fazem eventos, participam de risotos solidários, fazem bingos. O brasileiro é bastante criativo, né? A brasileira e o brasileiro de uma forma geral. Arrecado, tem essa caixa e vão gerenciando esse dinheiro. Então, não fica muito caro. Entende? Claro que ela precisa ter uma renda. Claro. Por isso são mulheres profissionais e de negócios que acabam participando. E os programas também sempre são destinados às mulheres, às meninas. Às mulheres e meninas. Digamos, programas já tem um foco. Sim. O foco sempre é claro, esse. Mas aí a criatividade dos programas, por exemplo, na federação, veja bem como é bem interessante. Além dos programas Sonhos, nós temos subsídios de clube sorotimista. Então, você escreve um programa, manda para a federação e há um retorno, daí a gente recebe os dólares para desenvolver esse programa. Então, esse ano, o Brasil foi o que mais recebeu dinheiro da nossa federação. Você veja bem que da competência e da criatividade da brasileira. Todos aplicados em programas educacionais. Então, por exemplo, um bem interessante é Gestando Sonhos. É atender aquela adolescente que está grávida, que abandona a escola. Né? Então, esse programa foi bem focado nessas meninas. Foi um programa do SI Rio Negro, que é um clube muito bom de sorotimismo aqui no Paraná. E assim teve vários que receberam em dólares para poder executar esses programas. Esse ano nós tivemos do programa Vive o Seu Sonho, uma vencedora que recebeu $15 mil para terminar a sua faculdade. Então, e outra coisa bastante importante em relação ao sorotimismo, que você falou, desde da luta da mulher no início. Então, nós temos uma cadeira permanente na ONU e nas questões do debate, tudo que vai se debater em relação aos direitos das mulheres, a sorotimista faz parte. Né? E temos também representantes em todas as agências internacionais, em Nova York, em Genebra, na França,
em Roma, nós temos representantes locais sorotimistas para debater as questões do direito da mulher. Eu estou entrevistando a professora Sônia Loyola, ela que é governadora sorotimista para o Brasil, para a seção do Brasil. O tema é clubes de serviço. E eu gostaria de perguntar para a senhora, porque nesse nosso programa ele está em multiplataformas, não só aqui em Curitiba e região metropolitana, mas via satélite ele vai para o Brasil todo. Eu gostaria de saber, é difícil, é complexo organizar um clube sorotimista? Não, não é. O que a gente precisa? A gente precisa ter no mínimo 12 associadas. E aí, é claro, vai entrar em contato com a diretora de expansão da região Brasil, né, e mesmo a governadora, e a gente vai dar os passos para a formação. Que você tenha aquelas 12 associadas, que você consiga montar uma diretoria do clube, né, aí você encaminha e abre aquele clube. É bem interessante que a diretoria do clube corresponde mais ou menos à diretoria da região Brasil e, inclusive, à diretoria da federação. Você precisa de uma presidente eleita, de uma tesoureira e de uma secretária. Né? Para você, isso é fundamental para você poder abrir o teu clube. Tem um modelo de estatuto? Tem um modelo de estatuto, tem aquela burocracia que você tem que registrar em cartório, certo, como qualquer clube de serviço. Dizer, tem um CNPJ? Tem um CNPJ, isso. Então, mas não é difícil. Nós estamos com um clube bem novinho que nós montamos agora em Jaraguá do Sul, e são 18 associados, e são 18 jovens, são bem jovens, é um clube bem jovem, porque o que está acontecendo com o sorotimismo é que ele está envelhecendo, né? E hoje a correria da mulher na luta da sobrevivência poucas, principalmente nas cidades grandes. Cidade pequena é mais fácil. Na cidade grande, aquela mulher fica mais difícil de entrar no clube, trabalhar, apesar que nós temos muitas empresárias, inclusive, elas participam com as taxas que já estão ajudando, mas elas mesmas, para desenvolver o trabalho, elas não conseguem, porque elas não têm tempo. Mas já no interior é muito mais fácil, porque o tempo rende mais, a qualidade de vida é melhor, não tem esse trânsito louco. Então, e de noite não tem aquela insegurança, elas podem fazer a sua reunião à noite, né? Vêm os filhos, atendem e vão para a reunião. Essas reuniões são periódicas? Sim, depende do clube. Né? Tem clube, o meu clube, o Batel, aqui em Curitiba nós temos 3 clubes, o SI Curitiba, Curitiba Glória e Curitiba Batel. O meu clube trabalha à tarde, né? Uma vez por semana. Tem clubes que fazem a 15 dias. Tem clubes uma vez por mês. Isso vai depender da região e das associadas. Quer dizer, é bastante flexível. Agora, professora Sônia, em relação, como é que a pessoa se associa? Ela tem que ser indicada por uma outra associada? Como é que no início era, mas hoje em dia os tempos vão mudando. Certo. Se ela tiver interesse, ela pode procurar o clube. E daí ela vai conversar e mostrar o interesse dela. Geralmente isso acontece hoje em dia mais fácil pela website. Então, nós temos o website www.sorotimistabrasil.org.br. Então, nessa website tem todas as regiões, né, os estados que têm clube, e o interesse da pessoa em contactar algum clube. Então, se ela, por exemplo, aqui mora em Curitiba e quer saber, então ela entra em contato e aí marca uma reunião e pode participar, é claro. Vai depender do interesse dela e é claro que isso ela vai conversar numa reunião, conhecer as outras sorotimistas. Pode ter até um período de adaptação para ver se é isso mesmo que ela quer. Então, vai variar de acordo com o clube. Como a senhora disse, então, para organizar um clube é o mínimo de 12 mulheres que se reúnem e seguem todos aqueles trâmites. Aqueles trâmites legais que a gente tem na nossa... Vocês também estão nas redes sociais? No Facebook, no Instagram e na website. Então, outro dia, por exemplo, coincidiu que eu estava em São Paulo, uma paulista pelo website, daí ela foi para o clube do SI São Paulo. Né? Então, hoje em dia, essa mídia ajuda muito, essas mídias sociais. Sim. Eu gostaria, professora Sônia,
Tem alguma coisa que eu não perguntei para a senhora, que a senhora gostaria de dizer, uma mensagem para as pessoas que estão nos acompanhando? Porque eu conheço já há mais de 30 anos o movimento soropitimista e eu acho muito importante o trabalho que vocês prestam à comunidade como um clube de serviço. Teria alguma coisa que a senhora gostaria de acrescentar? Não, é só dizer da satisfação que a gente sente ao realizar esse trabalho solidário, né? E que você vê que você faz a sua parte, né? A gente não só pode criticar, eu digo até assim, a sorotimista até pode criticar com razão esses descalabros que a gente vem presenciando no Brasil, do poder público, porque a gente faz a nossa parte. A gente não fica estática só criticando. Sim. Nós estamos fazendo a nossa parte para ter uma vida melhor, né? Oportunizar mulheres que ainda não tiveram essa chance, oportunizar o estudo, ela melhor se instrumentalizar para o serviço. E uma coisa muito importante, quando você atende a mulher, você está atendendo a família. Ou seja, você está construindo os pilares de uma sociedade mais justa, porque a mulher, ela tem essa preocupação, não só com ela. Às vezes, a gente vê na nossa lida, que principalmente nesses programas Vive o Seu Sonho, às vezes mulheres que sofrem violência, mas elas resistem, elas são resilientes e querem vencer, normalmente às vezes estão com os filhos e às vezes até com os pais, tudo ao seu encargo. Então, é válido, eu acho que ainda é muito válido, apesar de todo o avanço que a mulher já conquistou, né, desde o século passado até hoje, mas ela ainda sofre e enfrenta obstáculos exclusivamente pela questão de gênero. Então, é muito importante esse trabalho que a gente faz ainda voltado para mulheres e meninas. E outra coisa, trabalhamos muito em relação ao combate à violência doméstica, na violência de uma forma geral. Hoje a gente vê as taxas de feminicídio como cresceram, né, no nosso estado também. Né, infelizmente, né, você vê, apesar de todo o avanço tecnológico, o homem moralmente ainda está um pouquinho, eu acho que até pior que a Idade da Pedra, porque hoje, com todo o conhecimento, exatamente, a gente enfrenta isso. Outra coisa importante que a gente também trabalha, que é campo de trabalho, é o tráfico de mulheres e meninas, que também é uma coisa muito triste que ainda acontece. E nesses programas Sonhe e Realize, a gente sempre aborda essas questões, que é para abrir os olhos dessas meninas, porque às vezes elas vão pensando que vão conseguir um belo emprego e são iludidas e às vezes escravizadas. Então, vale a pena, eu vou dizer a verdade, vale a pena ser sorotimista, ajudando mulheres e meninas, materializando sonhos de mulheres e meninas. Você deve estar perguntando, o nome do nosso programa é Gestão Pública em Debate. E por que nós trouxemos esse tema, Clubes de Serviço, especificamente entrevistando a governadora soropitimista para o Brasil, a professora Sônia Loyola? Porque os clubes de serviço, eles prestam um serviço à sociedade. É o terceiro setor, que independe do poder público, mas que tem um papel muito importante na concretização do ideal de uma nação, de um país. Eu deixo a palavra para a senhora fazer as conclusões e dizer que estou muito satisfeito e muito feliz de ouvir esse seu entusiasmo, essa sua vibração, que eu vejo em outras mulheres que pertencem aos clubes soropitistas. Não, eu aqui agradeço a oportunidade de falar um pouquinho sobre o sorotimismo, porque realmente a maioria das pessoas não sabe o que é, e quando fala sorotimista, e é uma palavra mais difícil de falar, que é a latina, complexa, né? É complexa, mas o meu muito obrigado por essa oportunidade. Então, nós entrevistamos em Gestão Pública em Debate a professora Sônia Loyola, ela que é a governadora do Brasil para os clubes soropitistas, e o tema de hoje foi Clubes de Serviço. Muito obrigado. Muito obrigada. Foi uma honra tê-lo nesse programa. Obrigada. Você quer
conhecer um pedaço do paraíso? Acorde bem e venha contemplar o gosto da natureza. Você respira e vive feliz nas piscinas térmicas de águas hidrominerais. Passeia, se diverte e deixa suas crianças à vontade em um ambiente perfeito para relaxar e ainda aprecia uma comida caseira acompanhada por nutricionistas. Aproveite a vida em um dos melhores hotéis hidrominerais do Brasil, Hotel Fazenda do Horizon, gosto da natureza. Para pra pensar. O seu futuro tem preço? Por barato não sai caro. Mude. Escolha a graduação à distância Uninter. Aqui você estuda com o melhor conteúdo via celular e notebook e aprende a aplicar a teoria de verdade, com livros e kits práticos grátis. Tudo isso para você chegar com mais preparo no mercado de trabalho. Acesse já uninter.com e inscreva-se. Graduação à distância Uninter. Tá na hora de mudar. Vence a mudança. Uninter.com. Está no ar Gestão Pública em Debate, um programa que discute e debate as questões relacionadas à administração pública nos âmbitos federal, estadual e municipal. Hoje nós vamos entrevistar o delegado de polícia aposentado, o Dr. Raimundo Nonato Siqueira. Dr. Nonato foi delegado de polícia por 38 anos, ele também atuou na Polícia Militar, ele tem formação como químico e é também paraquedista. Durante 9 anos ele foi o delegado do COP, que é um dos setores estratégicos da Polícia Civil aqui do estado do Paraná e um grupo operacional que combate efetivamente o crime no momento em que ele está acontecendo. Também o Dr. Nonato Siqueira, ele foi diretor de segurança da Itaipu Binacional e hoje ele coordena o setor de inteligência corporativa da Uninter Educacional, do Grupo Uninter. Eu quero dizer que conheço o Dr. Nonato há muitos anos, inclusive a sua irmã, Cida, que foi também escrivã de polícia, seus outros irmãos, e o Dr. Nonato é um exemplo de um policial dedicado à causa pública. E todos os amigos que eu tenho na Polícia Civil e na área de segurança têm o maior respeito pelo Dr. Nonato Siqueira e eu, particularmente, também tenho. Quero dizer que é uma honra muito grande poder entrevistá-lo, o senhor que é uma legenda viva da segurança pública no Paraná. Hoje nós vamos falar um pouco de segurança corporativa, mas eu gostaria que o senhor também, doutor Nonato, abordasse como é que surgiu essa sua vocação de trabalhar na área de segurança como policial, primeiro policial militar, depois como escrivão e posteriormente como delegado de polícia, onde o senhor tem uma carreira respeitada até hoje por seus colegas de corporação. Por favor, doutor Nonato. Muito obrigado. É uma honra, um prazer, professor Jorge, estar aqui ao seu lado fazendo... Então aqui nós íamos trocar em uma série de confete, mas não é confete, é uma constatação da realidade. Porque nós nos conhecemos há muitos anos, nós ainda éramos cabeludos. Professor, o Peter teve que passar um pó aqui para tirar o brilho das nossas carecas, né? Então, começamos. O professor Jorge tem uma bagagem muito grande, mas muito grande, porque ainda buscava as notícias quando era aquela chamada de foquinha, né? Que era desde do IML, as delegacias, noite, passando, e quantas vezes nós tivemos ali trocando informações, o senhor colhendo as coisas para dar notícia para aquela coisa. Então, eu acompanho a sua labuta, a sua luta, a sua perseguição no dia a dia das coisas, e uma caminhada
maravilhosos que o senhor fez, né? Que lhe tornou assim, olha, 30 anos aproximadamente como vereador, é preciso ter canja. Então isso lhe deu uma bagagem, uma qualidade, suplente de senador, se arvorou aí, ser candidato a governador do estado, mas mercê de suas qualificações. Ninguém vai se jogar numa empreitada dessa se não souber. Então, o senhor tem uma bagagem muito grande. Bom, feita essa troca de confetes, mas que são reais, eu queria dizer uma coisa. A gente não inventa as coisas, porque o tempo registra, o tempo tem uma tábua de mensuração que registra o nosso caminhar, né, professor Jorge? Então, isto que está aí posto. E eu, sinceramente, lhe admiro muito. Lhe admiro, sabe por quê? Pela sua humildade. Obrigado. Doutor. E eu aprendi a ser bastante humilde. O nosso mestre, às vezes, acha que a gente tem que ser um pouco mais sério, mais sisudo, porque é delegado. Eu gosto de brincar, porque da brincar você leva alegria, você leva tudo. Então, isso não quer dizer que você seja... Né? As pessoas, muitos, às vezes, enganam. Não é? Eu dei muita aula aí no interior, Foz do Iguaçu, Londrina e tal, nas faculdades, e própria na Escola Superior de Polícia, há muito tempo, né? Os cursos difíceis, cursos pesados, de ação policial, curso de toxicologia, né? Ensinando origens, causas e efeitos das drogas, e mesmo investigação, que é uma coisa que não se ensina. Investigação a gente aprende muito mais com as esposas em casa. As mulheres sabem muito para nos ensinar. Olha, o senhor falou uma coisa interessante. Investigação não se ensina, se aprende na prática, é isso que o senhor quis dizer? Olha, a primeira coisa, professor, é o seguinte, há que se ter uma vocação para a coisa. Porque você tem que aprender, olhar e ver. Muita gente olha e não enxerga, não vê o que está vendo. O que está acontecendo? Eu fiz muito teste com alunos, eu dizia, você vai na outra sala e veja o que tem lá. Tem uma sala com as cadeiras, quadro negro, tá lá. Ele ia lá e dizia, voltava, professor, não tem nada. Mandava outro aluno ir lá, veja naquela sala. Não tem nada. E tinha algum que dizia, só tem uma mesa e as carteiras. Então ele viu alguma coisa. Uhum. Então eu digo que investigação assim é um quadro, uma paisagem. Um quadro, né, de pintura. O senhor divide o quadro em 4, é fácil de... Divide em 10 também é fácil, mas se divide em 100 pedacinhos, ainda fazer umas curvinhas, umas coisas, que o inglês chama de puzzle, você procura de achar aquilo lá, encaixar as pedras. Então eu sempre ensinei, quando pude, que investigação é isso, você tem que encaixar as pedras. Primeiro você vai pelas cores, vai as cores, mas tem lá no final uma cor que não encaixa. Não é? Então tem que encaixar as quadras. Aí são as investigações dos grandes crimes que estão aí. As pessoas, às vezes, não conseguem encaixar, porque não sabem procurar, porque não olharam, porque não tem aquele tino da coisa, porque tem que ter, além da vocação, a vontade. Então, eu digo assim, para investigar precisa 3 coisas. Primeiro, conhecimento. Segundo, a determinação. Né? A determinação. E terceiro, a vontade de fazer. Não adianta você saber fazer e não querer fazer. Não adianta saber querer fazer e quando que você... Amanhã, depois... Então, é muito sério as coisas. Quando o senhor coloca conhecimento, doutor Nonato, o senhor fala o conhecimento do processo ou o conhecimento daquela realidade? Bom, são 2 partes, né, professor? O senhor sabe que tem a teoria e a prática. Evidentemente que para conhecer você tem que buscar, tem que estudar. Tudo é assim. Sem um estudo você não chega a lugar nenhum. E desenvolver a prática. As pessoas às vezes têm a teoria, mas não desenvolvem a prática, porque não gostam. E até porque não tem o elan, não tem o feeling, não tem aquela determinação, aquela vontade. E às vezes é até próprio da personalidade de cada um, da vontade de fazer. Então, eu, enquanto delegado, durante todo esse tempo, tive a oportunidade de ser daqueles administrativos, como nós tivemos delegados aí, fabulosos, eles faziam curso de juiz só para passar e veio não querer assumir lá. Viu, tá aí Almir Chagas Vilela, Hamilton Soares Canfield, né, até conhecido como Lorde, são uns administrativos de altíssima qualidade. E tinha que ter aqueles burros de carga, como eu sempre fui, gostar da rua, de campo, como o senhor sempre foi, né, a noite toda buscando a notícia e tal, para levar naquela coisa. Então eu digo assim,
eu sempre fui um operacional, em todos os lugares, em que pese, às vezes eu tinha, no COP, 6, 8 delegados lá, não digo subordinados, outros colegas, mas quando eu era chefe do COP, mas eu sempre fiz questão de sair. Em todas as diligências que pude sair, tudo eu saía. E sempre fui um eterno aprendiz, porque hoje eu estou mesmo aposentado, mas ainda sou um tira, me considero um tira. A União da Polícia Civil, os tira aí sabem disso, que eu estou com eles direto. Aliás, até sou presidente do Conselho Deliberativo da União da Polícia Civil, até hoje. E eu peço para sair, eles não querem que saia, como o Vida está lá, o presidente, a gente faz grandes trabalhos. A União da Polícia Civil é hoje a mais próspera no país. O patrimônio que nós temos, você lembra, doutor Gidalto, o patrimônio que nós temos aí na praia, sede própria que nós temos aqui em pleno centro da cidade, nosso clube de campo, é espetacular, com piscina, com tudo, para a família. Quer dizer, então, ninguém fala que, roubaram ali, teve desvio, teve isso, não. Então, com seriedade, o trabalho sério que Aliás, nós eu quero fazer uma parte que há mais de 20 anos eu sou sempre o jornalista responsável da revista lá da Polícia Civil. Sim, com certeza, a gente conhece isso. Então, professor, agora, quando nós, na Itaipu, também nós desenvolvemos um trabalho, porque em 1992, a Itaipu deixou da área de construção para produção. E aí a gente teve o privilégio de ser escolhido, requisitado pelo governo federal, presidente da República, para desenvolver aquele trabalho lá de modificação, não é? E é um trabalho, mercê dessa que eu digo, que eu louvo sempre a humildade e o conhecimento que tem que ser, na nossa época acabaram as greves. São 4 sindicatos paraguaios e 4 brasileiros, greves e greves e greves, greves. Então, sabe como é que a gente terminou a greve lá? Fazia 2 meses, nem 3 meses fazia que estava lá, e eu cheguei um dia, a greve vai ter aí, o pessoal tudo pegando os chamados direitos humanos, os cacetetes desse tamanho e tal, para ir para lá, não pode deixar, não dá. Nós não vamos, que são todos irmãos, filhos da mesma viúva, como é que não precisa? E o pessoal disse, acho que esse neguinho aí, ele que vai lá para frente. E eu fui para frente. Conversar com o pessoal lá, com aqueles, porque o pessoal de greve, assim, eles gostam de ser os policiais, que ficam no portão, você passa, você não, você passa, e tem aquele que fica ali, esse pode, esse não. Então você entra naquele clima deles, pode fazer isso, mas faz assim, deixa passar os médicos só da geração, enfermeiros aqui, e vamos aqui, rapaziada, vamos, eu fico junto com você. E o pessoal chamando, porque a gente que é diretor, é gerente, é chefe, sabe? Nessas sindicatos aí a gente passa por pelego. Eu nem sabia bem o que era o pelego, mas pelego. E os próprios que estavam ali passam a defender a gente. Então isso aí fez com que a gente criasse um clima, e um clima salutar, e que acabou. A greve na Itaipu, isso aí. Não pelo meu mérito, mas uma campanha que fizemos. Outro dia, doutor Nonato, eu encontrei uma pessoa lá de Foz do Iguaçu, e daí eu comentei, falei não sei o que, numa conversa, falei do seu nome. Ele disse, o Nonato Siqueira, o melhor delegado que Foz do Iguaçu teve. O senhor enfrentou muitos problemas lá em Foz, né? Quantos anos o senhor atuou lá? Porque lá é uma região crítica na área de segurança. Foz do Iguaçu, a gente foi para lá quando era difícil. Até nós éramos em 2 delegados somente, e eu era operacional, e o doutor Frederico Alfredo Pedroni era titular, mas a região, toda a fronteira tinha um chefe, um chefão, que era chefe do contrabando, um chefe de tudo da fronteira ali, até por ter sido militar, era um elemento que dominava tudo, pagava tudo no dinheiro, quadrilhas, tinha pistoleiro de aluguel, tinha tudo. Daí eu tinha 2 situações naquela época. Ou você
compartilhar com aquele mando do famoso Sargento Reis, do rei da fronteira, ou de um lado ou de outro. Então eu, como tenho um amigo, sempre tive um amigo, eu tenho um amigo inseparável, que chama Jesus Cristo, e eu converso muito com ele. De forma que os méritos assim eu não avoco para mim, mas eu avoco pela bênção de Deus que sempre me protegeu nesses momentos. Eu disse, não, eu não vou. As tentações como eu, policial negro e pobre, e químico, e quando eu me formei em química eu tive que defender tese, fui para a Brahma, fazer, veja que ironia do destino, sem nunca ter ingerido uma bebida alcoólica. Eu acho que não chupei nem bala de licor. Então as pessoas enganavam, é negro, pobre, tá, deve ser corrupto e cachaceiro. Não é? E aí não tá. Bebe, eu nunca bebi na minha vida. Que o doutor Nonato, ele não põe uma gota, nem uma cervejinha, nem um vinho. Não, nem vinho, nem nada. E o senhor faz um vinho muito bom, de altíssima qualidade. Né? Que eu estou aprendendo. Que eu vejo falar, mas não experimentei. De forma que aquela situação, olha, eu sempre tenho que invocar, às vezes a pessoa diz, você é dessa religião? Não, nem vou à igreja nenhuma, não tem igreja. Minha igreja é meu ofício, né? É meu corpo, e o universo, e Deus comigo. Então, eu segui, Deus sempre me livrou de tudo, e eu pude colocar a casa lá em Foz do Iguaçu em ordem. Sabe por quê? Porque combatemos e acabamos com aquele reinado daquilo lá na época. Não por bravata nem por valentia, mas por necessidade, porque a gente precisava dizer para que veio. Enfrentar aquele crime naquela época organizado e aquilo lá. E Foz foi citando e a gente pegou um certo conhecimento. Então a pessoa diz isso aí, assim, né? Então pudemos desenvolver trabalhos bons lá e Foz do Iguaçu com paz, sucesso, e tivemos bastante sucesso em Foz do Iguaçu. No COP, doutor Nonato, o senhor ficou por 3 gestões, 9 anos. E também o COP é basicamente operacional. O senhor enfrentou grandes quadrilhas. No seu tempo e hoje, que comparativo o senhor faz? Claro, hoje o senhor está fora, acompanha mais pelas notícias, mas me parece que naquela época a polícia atuava mais, ou eu estou enganado? Não, investigava mais, pelo menos? Exatamente, mas o senhor sabe o que acontece. O COP, por exemplo, a gente pode desenvolver trabalhos muito sérios, combatendo até desvio de soja no interior, aquelas... E tivemos a oportunidade de participar de grandes operações aí, como o assalto do Banco do Brasil de Goerê. Famoso, né? Não é? Famoso. A chacina de Carambeí. Não é? Os sequestros e assalto a banco aqui não escaparam nenhum da nossa região. Todos foram presos, resolvemos o problema. E hoje a gente vê toda semana aí o pessoal estourando caixas eletrônicos, né? Então, hoje se fala naquilo que nós estamos procurando desenvolver. Num desenvolvimento de inteligência na polícia, não é? Mas só que a inteligência hoje se coloca até nas portas de casa, né? Você passa, a porta abre sozinha, fecha sozinha, abre no controle, então a inteligência é muito relativa. Artificial, né? Artificial, né? Mas, eu diria assim, é preciso que a vontade, né, professor Jorge, a vontade de fazer, o saber fazer, daí eu digo que até para você ser humilde tem que ter qualidade, tem que saber fazer, só é humilde quem tem competência. Então, eu acho que a gente tem que, eu não gosto da palavra acho, mas acredito, creio, penso assim, que você tem que ter determinação, conhecer, sabe? Então a gente estuda na escola de polícia, né? ganha um distintivo, qualidade, a arma, e recebe para isso, estuda e se prepara. A gente ainda faz cursos mais, como a pós-graduação de criminologia na Universidade Federal, vai estudando e vai vendo. Então, depois, precisa colocar isso em parte. Agora, é muito tênue a linha do certo e errado.
do bem e do mal. E a escolha é nossa, né? Que Deus nos deu a vida, e com a vida o livre-arbítrio, o pensamento, aquilo para a gente decidir. Eu procurei decidir por uma linha, ser um policial, porque eu gosto. A vida, se eu tivesse de voltar de novo, eu voltaria para ser policial e fazer. Mas foi muito difícil. Muito difícil, por quê? Porque eu, até uma certa ocasião, eu disse, quando investiguei a morte do jornalista Antônio Heleno, em Cascavel, disse assim, olha, pensando de madrugada, no quarto do hotel, disse assim, são malgrados os esforços, como é difícil, aqueles que tentam pôr a justiça diante dos bandidos de alto poder financeiro. É muito difícil. É muito difícil, porque o oferecimento, a tentação é muito grande, professor Jorge. É muito dinheiro nisso aí, é muito dinheiro. Então é difícil. Daí eu digo, só por uma magnitude de espírito. Porque a gente passa a ser, investigando, você passa a ser investigado. São muitos delegados que como é que você investigou, por que fez, que a gente que você é violento, já fez isso, um monte de coisa. E hoje não escapa dessa situação também que nós vemos no nosso país, dificuldade. Aí nós temos que ter muito cuidado, temos que ter, sobretudo, a fé em Deus para ver para o nosso país caminhar numa... Mas nós estamos antigão aqui na Uninter, eu vim para a Uninter atendendo aí um chamamento do professor Wilson Pique, nós já tínhamos aí um relacionamento mais antigo, e atendendo aí. E ele me convidou para eu cuidar dessa parte. Eu fiz uma contraproposta, professor, que gostaria de desenvolver, então, alguma coisa aqui nessa área da inteligência, na área do que a gente conhece. E ele concordou. O que era isso aí? A Uninter já tinha, porque eu conhecia já o espírito e o desprendimento do professor Wilson, do chanceler e dono da Uninter. Ele é um gigante, mas o coração é maior do que ele. Então eu me aproveitei dessa fraqueza dele, de gostar de fazer bem para os outros, e pedi algumas coisas, se pudesse ajudar alguém com uma bolsa de estudo, aquele pessoal da segurança que não tinham condições até para estudar. Eu referia aos escrivães, aos agentes, aos guardas municipais, aos soldados da Polícia Militar, agentes da Polícia Federal. Ele me deu uma liberdade para algumas coisas para poder ajudar, porque eu estudei com fome e com muita dificuldade. Eu quero dar um testemunho aqui, o doutor Nonato. Eu conheço 3 das suas filhas, uma que é juíza, a outra que é advogada e uma terceira que é psicóloga, né? Exatamente. Não sei se faltou alguns dos seus filhos. Nessa vida de policial, não é fácil criar 3 meninas e o senhor se deslocando para várias partes do estado do Paraná como delegado, uma hora em Foz do Iguaçu, depois em Londrina, Curitiba. Como é que foi esse processo todo e o senhor educar 3 garotas e que hoje são destaques na nossa sociedade? A gente sempre pôde transmitir a eles, porque o melhor ensinamento é o exemplo que se dá, né? O exemplo arrasta as coisas. Então, por um exemplo. E a condição de poder, a possibilidade que eu tive de fazer eles estudar, e eles gostavam. Todos os filhos gostavam de estudar. E eu tenho um filho que ele tem o dom de desenhar, mas está lá mora em Boston, hoje é lá nos Estados Unidos, está lá, tranquilo, casado também, com os netinhos lá que eu já tenho lá, e feliz lá, está bem desenvolvendo profissionalmente, Esse que partiu para o conheço, design. Ele saiu para a arte de design, publicidade, essas coisas. Mas as minhas filhas gostavam de estudar, então eu, graças a Deus, tenho um orgulho muito grande, e minhas filhas aí, a Ana, que me ajuda muito na Uninter, trabalha, é advogada, professora de inglês. Cuida da área de quando ela se formou em inglês, então agora você vai estudar mais alguma coisa, né? Mais alguma coisa para você aprender mais ainda. Então fez na Universidade de Oxford, na Inglaterra,
para ela ter a filosofia em inglês. A outra que é psicóloga, você está formada agora, vamos fazer mais uma especialidade para você. Ela atende crianças e tal, e vai, é um tipo diferente. Ela não tira a criança do local e vai estudar lá e vai fazer essa parte psicóloga lá na coisa. E a outra que é advogada também, é juíza de direito, uma menina aí, mas dura na queda, dura na parada, faz júris difíceis, que eu faço questão de estar, às vezes, com júri, quando ela vê negócio de PCC, de tudo lá em Santa Catarina. Mas eu gostaria, só de dizer aqui, esse é o dia a dia da gente, a família está em primeiro lugar, ama a família, o grande patrimônio que a gente tem. Olha, nós vamos entrevistar sobre outros temas aqui nesse programa o Dr. Raimundo Nonato Siqueira, ele que é delegado aposentado de polícia e ele cuida da inteligência corporativa da Uninter Educacional S.A. Eu quero agradecer muito a sua presença, doutor Nonato, dizer que foi uma aula para todos nós aqui e eu fico muito feliz de ser seu amigo há muitos anos, da sua família, e o senhor que é um exemplo dessa área policial, e não só como policial, mas como ser humano. Muito obrigado, foi uma honra tê-lo aqui no nosso programa Gestão Pública em Debate. Professor Jorge, na verdade, o que era para nós falar, nós nem falamos. Vamos ter que fazer outro programa. Mas aliás, eu aqui agradeço. Eu não fiz nenhuma pergunta que está aqui. Eu não agradeço, mas se soubesse, nós podemos falar hoje com felicidade, com a alegria que nós temos, de ter deixado a Uninter no ponto que está hoje. É o que tem uma coordenação de segurança universitária única no país, que tinha aqui série nós estamos encravados em pontos aí difíceis da cidade, nevrálgico, né? E acabou, nós tínhamos um de 90% no nosso entorno de assalto, de roubo, de perseguição. Hoje está zerado nos nossos locais aí. Nós temos 10 mil pessoas aqui, entre colaboradores e alunos, no centro da cidade, e é uma harmonia espetacular. Nós temos os prédios, que 11 polos aqui que são cuidados e tal. E a próxima, nós vamos falar do que é esse gigante, que é essa Uninter, que nós temos 260 mil alunos espalhados por esse Brasil afora, e como o professor Jorge, como testemunha, tem que dar. Nós não estamos só aqui, nós viajamos. Outro dia estivemos em Cuiabá, o professor foi, ele vai abrir caminho, depois eu vou, depois resolvemos, e dizer que nós atacamos os problemas de frente, né? A melhor defesa, que eu digo, é o ataque. Nós atacamos de frente, seja qual for, às vezes temos um problema de falsificação, de engano, de coisas, né? Nesse emaranhado, nesse mundo que nós estamos. E o professor Jorge, como vice-reitor, ele não deixa o chapéu no cabide, não. Ele vai na frente e estamos juntos, e por isso que nós estamos tendo esse êxito que temos. O prazer foi muito meu, é uma honra estar aqui, professor Muito obrigado, Jorge. doutor Nonato. Foi um prazer enorme tê-lo em Gestão Pública em Debate. Para pensar. O seu futuro tem preço? Por barato não sai caro, mude. Escolha a graduação à distância Uninter. Aqui você estuda com o melhor conteúdo via celular e notebook e aprende a aplicar a teoria de verdade, com livros e kits práticos grátis. Tudo isso para você chegar com mais preparo no mercado de trabalho. Acesse já uninter.com e inscreva-se. Graduação à distância Uninter. Tá na hora de mudar. Vence a mudança. Uninter.com